realidade trazida pela fotografia, certo? Digo isso também porque nós estamos, enfim, muito da produção contemporânea, de novo, voltou-se para a figuração. Mas o que eu noto, ou é uma figuração fantasiosa, que não é ligada à observação, ou é uma figuração muito voltada para a foto, certo? E o que o Giacometti propõe não é um olhar para a foto, é um olhar para o mundo. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, certo? O Giacometti, gente, nasceu em 1901, acho que todos sabem, morreu em 1966, com 65 aninhos. Novo, né? Jovem. Ele teve um câncer de estômago anos antes de morrer, mas aquilo, enfim, se recuperou, mas não totalmente, e morre depois de alguns anos de falência cardíaca, respiratória. Ele fumava muito, enfim, se alimentava mal, trabalhava muito, enfim. Mas ele viveu, gente, um período, e principalmente a carreira dele foi toda feita em Paris, muito onde Paris reunia figuras das mais diversas linguagens, modalidades artísticas, enfim, e ele pôde desfrutar de várias delas. Ele ficou amigo de quase todo mundo em Paris. Antes disso, na infância, ele nasceu em Borgonovo, uma cidadezinha da Suíça italiana. O pai dele, o Giovanni Giacometti, era pintor. E o Giovanni Giacometti, se vocês olharem a história da arte suíça, é considerado um dos maiores pintores suíços. Ele é um dos assimiladores, vamos dizer assim, do impressionismo na Suíça e um dos pós-impressionistas suíços também. E o Giacometti vivia com o pai, vendo o pai trabalhar, ele e o irmão. E o Giacometti tinha um irmão chamado Diego, que viveu com ele a vida toda também. Se a gente pensar que o Van Gogh e o Theo formaram um par muito bonito, né, de autoajuda, de reciprocidade nesse sentido, Giacometti e Diego também. O Diego fundia as peças do irmão, o Diego ajudava a manter o ateliê em ordem, criava o clima necessário para o trabalho do Giacometti, enfim, foi uma parceria produtiva a vida toda. Eles cresceram nessa cidadezinha, logo mudaram para uma outra, mas sempre com o exemplo do pai. O Giacometti sempre teve interesse, demonstrou interesse pela arte. Ele mesmo diz que, quando criança, ele ilustrava todos os contos de fada que ele lia. Enfim, claro, com o estímulo do pai. Ele vai estudar em Genebra, já adolescente. Depois ele viaja para a Itália, onde ele entra em contato com toda a riqueza da arte italiana, renascentista, barroca. Aí ele vai para Paris. Ele chega em Paris, se eu não me engano, com 21, 22 aninhos. E ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar no seguinte sentido, absorver o que é que estava no ar em Paris. O que estava no ar em Paris era um pós-cubismo. O cubismo ainda dava as cartas, mas era o surrealismo principalmente, e foi a corrente que ele, naquele momento, sentiu mais com mais vontade, desculpa, gente, de assimilar. E ele começa a fazer. Primeiro, ele é aluno do Bourdelle, que era um escultor muito conhecido em Paris. O Bourdelle gostava muito do trabalho dele, incentivou. Ele começa a participar de salões, enfim, começa a se tornar conhecido. E ele era principalmente um escultor nesse momento do surrealismo. Tanto é que uma das exposições que ele faz, o Breton, que era o chefe dos surrealistas, vai ver a exposição, convida ele a participar do movimento, ele se filia ao movimento. Ele faz uma primeira exposição, ele ele é disputado por marchands importantes, enfim. Quem vai na vernissagem dele, para vocês terem uma ideia já do prestígio que ele tinha nessa época, era o Picasso, que não ia em lugar nenhum, né? E fica amigo do Picasso, depois eles rompem, enfim, mas ele fica amigo do Picasso. Só para dar uma ideia para vocês de como ele estava inserido no meio. Ele conhece o Sartre, fica amigo do Sartre, da Simone de Beauvoir, começa a frequentar as reuniões deles. Enfim, mas tem um momento ali que ele, como ele sempre dizia, que ele estava no surrealismo, mas ele estava adiando um compromisso que ele tinha com
a natureza, ele dizia, com o visível. Ele conta da seguinte maneira esse episódio. O Diego, para sobreviver, fazia peças decorativas. Quem já foi no Museu Picasso, em Paris, vai lembrar dos lustres, dos bancos, de das cadeiras, que são lindas. Aquilo lá é do Diego. Sabe? Toda aquela trabalho de fundição em ferro, em bronze, aquelas figuras, é do Diego. E o Diego fazia muito isso. E o Giacometti também ajudava o Diego. E diz que um dia ele estava ajudando o Diego a fazer um vaso e ele descobriu que não tinha diferença nenhuma entre aquela peça utilitária, decorativa que ele estava fazendo e a escultura que ele fazia. Aquilo deu, acho que foi o momento que subiu a consciência, enfim, essa questão de uma maneira mais forte. Ele interrompe, ele é saído, na verdade, do surrealismo pelo Breton, porque ele dizia que ele não conseguia conviver com grupos, principalmente com rivalidades, disputas, e o Breton mantendo aquele controle do grupo surrealista. Enfim, ele sai, mesmo porque também ele já estava em crise com ele mesmo, com essa ideia de arte, de representação. E o que ele faz? Ele fala assim, então ele diz, eu fui de encontro àquilo que eu adiei a vida toda, que era o visível, fazer a partir do que eu vejo. E é isso que constitui o Giacometti, desde então. É fazer a partir do que vê. Agora, gente, essa ruptura foi em 1933, se eu não me engano. E de 1935 a 1946, período da guerra, se vocês pensarem, ele passa produzindo em crise e não expõe mais. Ele para de expor e se volta para uma espécie de grau zero da sua própria percepção. É como se ele tentasse reinventar um artista novo a partir do visível e do real. Quer dizer, agora, para falar disso, gente, eu vou, enfim, recuar um pouquinho, falar desse ponto nevrálgico, esse ponto incontornável da carreira do Giacometti, que é essa volta para o real. Para vocês terem uma ideia, ele se volta para figuras humanas, acho que vocês já viram isso, e a Pinacoteca, há alguns anos atrás, mostrou uma grande, bela exposição do Giacometti, não sei se vocês lembram disso. Eu não sei se tinha lá, mas eu vi essas peças, ele passa a fazer esculturinhas, figuras humanas, de 1 centímetro, minúsculas. E não era uma espécie de partido, de parti-pris, de resolução, não, era pura angústia. Quer dizer, era a maneira como ele conseguia expressar o novo para ele, o novo visível, ou o novo mundo para ele. Quem teve uma compreensão cabal desse processo todo, entendeu o que aquilo significava, muito além de qualquer preciosismo, foi o Sartre. Escreveu aquele texto famoso chamado A Busca do Absoluto, onde ele diz, entre outras coisas, depois eu entro falo mais disso com vocês, dizendo que o que estava corroendo aquelas figurinhas, na verdade, era o espaço, era o vazio, certo? E esse vazio, gente, tem implicações muito grandes e também lança os tentáculos para vários lugares. Enfim, um desses lugares dos quais o Giacometti vai buscar ou tira as suas, sei lá, suas conclusões sobre a figura é o Cézanne, por exemplo. Eu acho que, assim como o Picasso veio do Cézanne, né, ele mesmo disse, o cubismo é quase uma decorrência do espaço cezanniano, né? O Matisse também, como ele diz, quer dizer, se o Picasso tira do Cézanne um pouco essa espécie de construtivismo, né, ou de desacordo que vai levar à colagem, desacordo espacial, o Matisse busca no Cézanne o contrário, acho que parece que ele busca uma espécie de harmonização e totalidade da pintura, uma compreensão dessa totalidade pictórica, né? Porque no Cézanne não tem distinção mais entre linha e cor, por exemplo, né? Figura e fundo.
o Matisse vai tomar isso como a grande questão. E eu acho que o Cézanne, o Giacometti entra também no Cézanne de outra maneira. Porque o Cézanne, gente, o Cézanne tem uma frase muito bonita que eu sempre lembro para meus alunos, que ele falava assim, que ele gostava muito do Monet, ele era muito amigo do Monet, ele era um impressionista, ele fez várias exposições impressionistas, mas ele queria sair do impressionismo, ele queria achar um caminho de saída. E ele dizia assim, o Monet é incrível, mas o Monet é só olho. Santo Deus, que olho. Não há como discordar. O Monet é um olho inacreditável. Eu nunca vi um olho como o do Monet. Mas, se ele fala assim, que o Monet é só olho, ele está dizendo o seguinte, eu não sou só olho, eu sou a consciência. Eu sou um cérebro que pensa. Quer dizer, além do olho, eu quero pensar o que eu vejo. Mais ou menos assim. Quer dizer, ele delega essa função do olhar também à consciência. Aí é que muda tudo. Essa é a grande chave da mudança cezaniana. O Cézanne tem uma frase que ele dizia assim, olha como isso é giacometiniano. Ele fala assim, não é possível mais copiar, não é mais possível copiar da natureza, mas é preciso continuar a representar as nossas sensações. Agora, por que não é mais possível copiar da natureza? Para o Monet era, certo? Porque para ele já estabelece um outro. A realidade já se mostra sobre outro aspecto, não mais só do visível, mas também sobre da consciência. O Cézanne tem uma frase linda que ele fala o seguinte: eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim. Então, vamos imaginar uma coisa assim, ele está olhando para a montanha, que é um tema dele. Então, se ele é a consciência daquela montanha, você percebe que já não é mais o olho olhando, certo? Ou o olho depende do que esse cérebro, dessas camadas de consciência que ele chama de sensação. Eu me olho olhando para a montanha. A cada momento que eu volto para a montanha para olhá-la e fazer o que eu vejo, já não tem um acordo possível, porque aquilo que eu vi ficou no passado, tá certo? Eu volto de novo para olhar no presente. Então a pintura vai ficando uma espécie de ação ou de forma incompleta. Ela não pode ser fechada, mas ela não se fecha. Daí esse sentimento da impossibilidade. Por que minha consciência não se fecha? O meu sentido sobre as coisas, sobre o mundo, não se fecha mais. Essa é a forma cezaniana. Essa é a forma que o Cézanne descobre e é nessa forma que o Giacometti entra nessa questão, eu acho, certo? O mundo não se fecha mais. Tanto é que o Cézanne descobre, para fazer isso também, uma forma de pintar inacreditável que ele chamava de modulação, que não é modelar, não, é modular, é um termo da música. São aquelas pequenas pinceladinhas, como tijolos, que ele vai pondo para trazer a forma. Então, o Cézanne é como se fosse um construtor da forma, não tem contorno, ele não preenche uma forma. Ele reengendra essa forma do fundo e vem para frente. Tanto é que ele começa a pintura toda ela ao mesmo tempo. Aqui, 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 aqui. Ele não pinta uma coisa e deixa pronto, outra deixa pronto. Ele faz florescer, ele faz amadurecer tudo ao mesmo tempo, de lá para cá. É como se aquilo se fizesse na nossa frente também. Tanto é que ele não está interessado na aparência das coisas ou em retratar as coisas, mas numa presença pictórica. Então, o mundo, para o Cézanne, deixa de ser a cópia da natureza e passa a ser uma natureza em si, se eu posso dizer assim. O quadro é uma outra coisa, percebe? É um outro real. Ele ganha uma autonomia nesse sentido. Isso é o começo da arte moderna. Daí, para entender o cubismo, é um passo, tá certo? E fazendo assim, agindo assim, quer dizer, o David Silvestre tem uma frase bonita sobre o Cézanne, que eu acho que é muito reveladora também, que diz o seguinte, que o Cézanne vem da vagueza para a clareza. Ele vem lá de trás e traz para cá, e torna visível para a gente. E eu acho que quando eu estou falando isso, gente, acho que vocês lembram de Giacometti. Basta olhar essa imagem que está aqui na tela, que é o retrato da mãe dele, como isso remete ao Cézanne e como isso também tem a mesma obsessão nesse sentido, tá certo? O que é, no fundo, está cravado aí essa pergunta, como eu vejo, que é o que estou vendo, que é, na verdade, a tentativa não mais de reproduzir pelo olho,
mas sim dando conta de toda essa questão mais complexa, que é também esse olho ligado a uma consciência. Outra coisa, eu acho que outro fato que o Giacometti encontra em Paris é o existencialismo. Tanto é que ele era amigo do Sartre. O Sartre era um interlocutor dele, escrevendo textos. Eles rompem uma hora, porque o Giacometti também brigava muito. Mas, enfim, foram amigos interlocutores durante a vida toda. E o Sartre, vocês sabem, é o criador, sei lá, do existencialismo, né? O filósofo do existencialismo, que foi, assim, nos anos 50, os anos produtivos do Giacometti em Paris, a grande questão, enfim. Eu não sou filósofo, não sou um leitor de filosofia, mas acho que vocês sabem que o básico do existencialismo, por exemplo, a velha história de que a existência precede a essência. Eu acho que assim, o existencialismo não queria tirar a filosofia das alturas, vamos dizer assim, de uma ideia mais abstrata ou das questões mais abstratas da filosofia. Eles queriam que a filosofia fosse feita, ou se fizer, pudesse ser feita a partir das circunstâncias do indivíduo, certo? Da vida. Então, ao longo da vivência, a essência se formaria ao longo da sua vivência no mundo. É assim que se formaria uma essência, certo? E outra coisa que eu acho que tem no Giacometti de surrealista, desculpa, de existencialista mais que surrealista, é essa ideia de que você é responsável, por exemplo, no existencialismo você é responsável por todos os seus atos, só você. Ou fracasso ou sucesso depende de você. Quer dizer, o Giacometti, cada olhar que ele lança também tem esse abismo, vamos dizer assim, porque ele pode, é uma decisão a cada momento, certo? O que eu quero dizer assim, também na pintura do Giacometti não é uma ideia, certo? Não é uma ideia pintando, é um homem pintando. Se você pensar no surrealismo, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. O surrealismo, no fundo, é uma ideia, né? É uma ideia pintando, né? O Giacometti não é mais uma ideia. Quando ele se volta para esse real, tá certo? Ele se volta para o homem, ele se volta para ele. É um homem, é um ser, é uma consciência pintando. Nesse sentido, eu acho, gente, que se liga muito ao existencialismo, tá certo? Ele faz para ver, tá certo? O que acontece ali é engendrado no próprio ato de se fazer e de olhar. Não existe pré-determinações antes, pensamentos anteriores, nada disso. Tudo é feito naquele momento com o risco de dar tudo errado, que, aliás, era uma questão para o Giacometti. Ele falava o tempo todo disso, como Cézanne, é impossível fazer, mas é preciso fazer. E aí não dá para esquecer que também nesse momento em Paris estava o Beckett, que, enfim, o Giacometti chegou a fazer o cenário para o Esperando Godot, por exemplo. Que também eu acho o Giacometti muito beckettiano, no sentido de existir, de tentar construir um fazer negativo, me entendam bem. E eu acho que esse fazer negativo é muito ligado também à experiência da guerra. Eu acho que o que o Giacometti ali também está tentando fazer é um novo olhar a partir desse homem pós-bomba atômica também. Tá? Já não é mais um mundo como era antes, tá certo? Ele tem que dar conta desse novo real. Uma das frases do Beckett que eu gosto mais, acho que vocês lembram disso, era assim: falhar, falhar, falhar de novo, falhar melhor. Quer dizer, todo o trabalho então é uma falha, mas você continua na falha. Quer dizer, o bom, quer dizer, não tem o bom, é só uma falha menor, como se você despiorasse, você não melhorasse, tá certo? Isso que eu falo que é um trabalho meio negativo. E eu acho que o Giacometti é isso, tá certo? Tem essa questão muito presente. Eu falei já que eu acho que com o Giacometti, gente, essa noção do fracasso
ganha uma proporção inacreditável. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o Giacometti, se vocês lerem ele falando, que tem vários textos, reproduções dele, das falas dele, ele está sempre dizendo: é impossível fazer. Eu só preciso ter coragem para destruir o que eu faço. Essa impossibilidade ou esse fazer, mesmo sabendo que o resultado disso não era o que ele queria, nem aquilo que ele estava querendo, essa distância abissal entre o que eu quero e o que eu faço, tá certo? Isso eu acho que é nesse intervalo que entra o Giacometti, é nesse intervalo que eu acho que entra essa noção de fracasso, que ganha um sentido também muito amplo, muito filosófico. Porque é como se ele estivesse dizendo para a gente também que nós somos feitos de gestos interrompidos, tá certo? De pequenos fracassos, enfim, de desacertos, tá certo? E Paulo, então, quando você quiser que eu vá mudando as imagens, você vai me avisando, tá? pode deixar, eu logo te aviso, tá Tá, bom? Você combinado. acha que está muito cansativo eu falando assim? Não, só que eu tô aqui à disposição para a gente ir passando os slides. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que a forma do Giacometti é a forma dessa nova visão. Enfim, se a gente olhar para a pintura do Giacometti, a gente vai ver o seguinte: vamos ficar nessa agora, que está aí na tela, depois eu vou melhorar. Vocês estão vendo que ele não tem o que ele está tentando mostrar para a gente, além da figura, é uma espécie de gênese do olhar. É assim, é como se ele mostra para a gente ele olhando. E é como se isso também fizesse com que a gente pensasse no nosso olho olhando, vamos dizer assim, não é? Ele imita esse olho, ele imita esse processo do olho olhar. Tem uma gênese do olhar ali, tá certo? E essas várias, você percebe que essas linhas, gente, não são contornos. Ele não está contornando nada. Essas linhas parece que são esses momentos de camadas de consciência, como eu falei para vocês, que ele vai depositando, vai tentando buscar, ele vai criando essa espécie de ritmo, se eu vou dizendo assim, de busca, né, para alcançar a figura. Então a figura não existe como uma forma plácida, isolada ali que ele desenha. Não, tá certo? É essa conquista, essa busca, tá certo? Essa gênese, do olhar. Então parece que o que resulta aqui, gente, se vocês olharem bem, é a soma de todas essas tentativas. O que está posto aqui não é uma certeza. O que está posto aqui não é algo acabado e resolvido enquanto esse ideal de resolução que a gente imagina. É a soma de todas as impossibilidades e de todos os fracassos. É isso que está aí. Tá certo? Então é como se ele mostrasse para a gente não só o que vê, mas o processo de ver. É aí que eu acho que o Giacometti é grande. Tá certo? Aí, gente, eu queria ler para vocês uma frase dele, tá certo? Que é muito reveladora também. Uma frase não, é uma sentença quase, tá certo? Ele fala o seguinte: olha, pode-se imaginar que o realismo consiste em copiar um copo tal como está sobre a mesa. Na verdade, a única coisa que se copia é a visão que resta dele a cada instante, a imagem que se torna consciente. Você não copia nunca o copo sobre a mesa, você copia o resíduo de uma visão. Não é lindo? É isso que está aí. É o resíduo da visão. Cada vez que olho o copo, ele parece se refazer, isto é, sua realidade se torna duvidosa. Por quê? Sua projeção em minha mente é duvidosa ou parcial. A gente a vê como se ele desaparecesse, ressurgisse, desaparecesse, ressurgisse. Isto é, ele se encontra realmente entre o ser e o não ser. É isso que se quer copiar. Não preciso falar melhor que ele, né, gente? O que ele quer copiar é esse aparecer e desaparecer, é entre esse ser e esse não ser. Tá certo? Então, o Qual é esse visível. livro, Paulo? Estão perguntando aqui. Pois não.
O livro, qual que é esse livro? Ah, tá. Eu vou dizer para vocês. Esse livro, gente, não sei se dá para ver aqui, se chama Um Olhar sobre Giacometti, do David Sylvester. Isso foi editado pela Cossack Naif. David Sylvester, esse grande crítico inglês, que já morreu, né? Tem também uma entrevista com o Giacometti, ele conviveu com o Giacometti fez retratos dele, enfim. E outro livro que eu recomendo muito, que tem essa orelha também linda do Rodrigo Naves, que é Um Retrato de Giacometti, escrito pelo James Lord. O Giacometti fez o retrato de James Lord, que era um crítico de arte, e a cada sessão de retrato, que foram 18, o James Lord ia para o hotel e escrevia o que aconteceu durante a sessão. Então, é um relato muito bonito da confecção desse trabalho. Certo? É um diário da confecção dessa pintura, e é incrível. Certo? Vale a pena. Agora, gente, isso que eu li do Giacometti para vocês, essa frase que eu acho muito bonita, o que é revelador é que ele se coloca aí, por exemplo, o que ele está se colocando como um criador de um novo realismo, não é? O que é real, então? O real não é simplesmente copiar, tá certo? O real é mais radical que isso, tá certo? O real é uma espécie de revisão permanente das coisas, tá certo? Essa revisão se dá pela agregação da consciência o tempo todo, tá certo? O que eu vejo, como eu vejo, tá certo? Para o Giacometti, o real, gente, era o real da consciência, e o presente era o presente da visão, tá certo? E essa visão nunca se completava, porque a cada momento que ele olhava, esse momento presente estava ultrapassado, certo? Então ele tinha que retomar, certo? Então é nisso que mora essa forma giacometiniana, vamos dizer assim. É isso que torna ele tão diferente, tão instigante, e que eu acho que coloca ele também, gente, num lugar, como Sartre dizia, muito, muito revelador, que o Sartre dizia que ele é mais... o Jean Genet também disse isso. Jean Genet também tem um livro sobre ele, chamado O Ateliê de Giacometti. Vale a pena ler. Ele dizia assim que o Giacometti se colocava no lugar do homem antediluviano, uma espécie de pré-histórico. É como se com isso ele chegasse à origem do mundo. Ou ele se coloca na origem das coisas. Ou o primeiro homem no mundo. Como é que eu vejo? Esse olhar novo que ele lança tem um pouco tanto esse desespero quanto essa pretensão, né? Chegar nesse momento de origem, chegar nesse lugar original, de como se vê. Então, eu acho que também aí eles colocam uma questão temporal muito bonita. Se olha para o trabalho de Giacometti, por exemplo, como diz o Genet, isso dá a mão para as cariátides, dá a mão para as esculturas egípcias, tá certo? Porque não tem tempo, tá certo? Ele retrocede tanto nesses primórdios da visão humana, nesses fundamentos da visão humana e da consciência, que ele chega nesse lugar, tá certo? Chegando nesse lugar, ele nos mostra também, eu acho, um contemporâneo, tá certo? Ou uma ação no presente contemporâneo muito diferente, por exemplo, das vanguardas, né? E aí que eu acho que é um pouco existencialista também, certo? E aí que eu acho também que o que ele nos coloca é um pouco sem tempo, certo? Quer dizer, não ficou ultrapassado. E eu queria chegar aí também, gente, com vocês, numa outra questão, que é aquilo que eu comecei a falar no início da nossa conversa aqui, que o que ele coloca para a gente é uma relação com o real, com o visível, muito diferente do visível fotográfico, que é o que mais é o que está aí hoje, né? com o qual a gente convive o tempo todo, tá certo? O que ele chama a atenção é que a gente não vê como a câmera fotográfica vê. Ou também isso nos leva a uma outra questão, que é a seguinte: por que será que os nossos pintores, né, olham para fazer a figura para a fotografia e não para o mundo? Certo? Por que será que lançar esse olho ao mundo é tão diferente como lançar esse olhar para a fotografia?
Eu acho que a fotografia já é uma espécie de simulacro do mundo, né? Já é um mundo posto como código, tá certo? Lançar o olho para o mundo, eu acho que a gente vai trombar. Se a gente for fundo nas nossas questões, nós vamos trombar nessas questões do Giacometti também, sobre como é ver. Sabe, aquilo que ele coloca sobre o copo, tá certo? O que se quer copiar, na verdade, é esse eterno aparecer e desaparecer, esse eterno vir a ser das coisas, tá certo? É um pouco poder copiar, poder dar forma a esse vir a ser das coisas, tá certo? Porque eu acho, gente, que a fotografia dá conta de um aspecto, mas não dá conta de tudo. Se eu puder ler para vocês, se ele não ficar bravo comigo, o Ronaldo Brito me mandou uma frase, um textinho tão bonito, eu não pedi a permissão a ele, mas eu vou ler, depois ele me xinga, tudo bem. Ele fala o seguinte, gente, ele fala assim, ele falou, Paulo, ninguém vê o mundo. O mundo é uma ideia e, como tal, invisível. Também é um fluxo ininterrupto de sensações do mundo. O quadro é um modelo de comportamento perceptivo. Excita o nosso olho, o nosso olhar para reconhecer e valorar essas sensações e desperta o pensamento para os limites fluidos e interativos entre o visível e o invisível. Agora, achei tão bonito isso, ninguém vê o mundo. O mundo é uma ideia e, como tal, invisível. Também é um fluxo ininterrupto de sensações do mundo. O quadro é um modelo de comportamento perceptivo. Eu achei tão casado com o Giacometti, tá certo? Porque assim, e tão casado com isso que eu estou dizendo para vocês, com a ideia da fotografia, tá certo? A fotografia não é o real, tá certo? O real, como diz, ninguém vê o real. O real é um fluxo ininterrupto de sensações, como diz o Ronaldo. E o quadro é um modelo desse comportamento perceptivo, tá certo? Portanto, olhar para a foto é olhar para um modelo do mundo, não para o mundo. O que o Giacometti faz é olhar para o mundo, mas também buscando no mundo um real desentranhado dessa. É como se fosse um real desentranhado da consciência, tá certo? Não sei se ficou claro, mas o David Hockney, que é um pintor vivo, atual, que se baseou muito em fotografia, eu li uma entrevista com ele, quando ele fala da foto, eu vou ler para vocês, que é uma opinião muito interessante. Quer ver? O entrevistador está perguntando a ele sobre a fotografia. Vocês estão me ouvindo, gente? Ele fala o seguinte, tem um momento que ele fala assim, mas eu acho que a fotografia também nos fez mal. Aí o entrevistador pergunta, como assim? Ele fala assim, fez com que todos enxergássemos de um jeito parecido e meio tedioso. Ele fala, pensamos que a fotografia seja o ápice da realidade, mas ela não é. E isto porque a câmera enxerga geometricamente, nós não. Enxergamos de maneira em parte geométrica, em parte psicológica. Se eu olhar para o retrato de Brahms, que está na parede, ele imediatamente vai se tornar maior do que a porta. Por isso, medir o mundo em termos geométricos não é tão verdadeiro assim. Enfim, achei tão bonito, não é? Quer dizer, o olho fotográfico não dá conta dessa dimensão também psicológica e dessa dimensão também ontológica, que eu acho que é a questão do Giacometti, porque o Giacometti não estava preocupado na questão psicológica. Ele dizia assim que a aparência já dava tanto trabalho a ele que não tinha mais tempo de se preocupar com o interior, só com o exterior. Certo? Então, eu acho que é muito mais ontológico nesse sentido do que psicológico, da busca dessa essência do ser. Como diz o Sartre, essa busca essencial. Certo? Por exemplo, se vocês olharem esses milhares, centenas de contornos para fazer essa figura, contornos não de linhas, a gente pode pensar em Van Gogh, por exemplo. Só para falar entre subjetivo e objetivo, vamos dizer assim. No Van Gogh, aquelas várias
pinceladas, criando um ritmo, era para dar conta um pouco desse movimento subjetivo espiritual. É como se aquele movimento que estava dentro dele, esse movimento quase de desespero, né? Esse fluxo constante de emoção que estava dentro dele, encontrasse lugar no mundo, ele imprimisse isso no mundo. Isso não é o que está no Giacometti, tá certo? Isso é um esforço ontológico para se perguntar onde ele está e onde está a figura. E se vocês olharem bem, o que o Giacometti, para fazer isso, o que ele procede da seguinte maneira, ele pinta o espaço, gente. O Giacometti torna palpável o espaço entre ele e o modelo. Vocês, por exemplo, como eu vou dizer melhor isso, como eu vou explicar melhor isso? É como se ele entendesse o vazio, certo? O Giacometti entende o vazio entre as coisas e entre o espaço entre ele e o que ele está desenhando. Essa mãe, por exemplo, se a gente pensar numa escultura grega, ele fala sobre isso e o Sartre também fala. Uma escultura grega de uma mulher, por exemplo, é uma representação de uma mulher. É uma ideia, mas parece que ali não tem o olhar do escultor sobre essa mulher. Dá para entender? Ele não viu essa mulher no espaço, certo? Ele viu uma imagem de uma mulher, ele viu quase que um ideal, ele viu quase que já um protótipo de mulher, mas não tem o desafio de ver como ela realmente apareceria no espaço, que é o que o Giacometti faz. Vocês podem fazer essa experiência. Olhem para um lugar aí de onde vocês, perto de onde vocês estão, olhem para algum objeto. Vocês vão ver que, para eu desenhar esse objeto, quer dizer, se eu for desenhar esse objeto, eu vou colocar ele grande na folha, por exemplo. E ele não é grande. Se eu olhar, ele é pequeno, porque tem uma distância entre eu e ele. Essa distância é o que o Giacometti percebe e faz. Ele capta, certo? E é isso que dá a forma para o Giacometti, principalmente nas esculturas. Aquelas esculturas longilíneas, né, lindas, aquilo parece que o espaço a corroeu, certo? Parece que elas foram corroídas pelo espaço. Elas estão no espaço, elas estão na distância e no vazio. Certo? O Sartre tem uma expressão bonita que ele fala que é como se o Giacometti desengordurasse o espaço, eliminasse o supérfluo, só ficasse no essencial. E o Giacometti tinha algo tão bonito que ele dizia assim, que quanto mais... Porque o Giacometti não era escultor de talhar, era de modelar, né? E assim, quanto mais ele começava com a figura normal, uma escultura, o volume normal. Mas para ficar parecido, ele ia tirando. Quanto mais ele tirava, mais próximo do que ele via ficava. Parece uma inversão, né? Mas não é. É porque, de fato, ele estava querendo ser fiel ao que ele estava vendo. É uma fidelidade absoluta nesse sentido, sem nenhum tipo de modelo anterior, de receita anterior, tá certo? Então, esse olhar tão radical, tão novo, é o que faz a diferença dele e que nos coloca também, que coloca aí uma bifurcação a esse olhar fotográfico, tá certo? O que eu acho interessante também, tá certo? Nos dias de hoje, principalmente. Só para a gente, antes de passar a ver as imagens, eu queria ler uma frase do Giacometti para vocês, que eu acho linda, acho que dá conta disso tudo. Ele escrevia muito, escrevia bem, escrevia até poemas. Ele fala assim: um cego tateia seu caminho no vazio, no escuro, na noite. Os dias passam e me iludo em agarrar, reter o fugaz. Corro, corro, sem sair do lugar, sem parar. Não é linda essa imagem de correr, 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 sem sair do lugar? E sem parar? É um pouco o que está aqui como representação do real para o Giacometti, né? E acho linda essa ideia do cego, né? Do pintor como um cego que tateia seu caminho no vazio. Eu acho que o pintor é muito mais um cego do que um burro, como dizia o Duchamp, vamos dizer assim. Lembra aquela frase do Klee? O Klee dizia assim: a pintura não reproduz o visível, torna visível as coisas. O Gombrich dizia: o pintor não pinta o que vê, vê o que pinta. É um pouco nesse sentido, e é um pouco isso que o Giacometti está falando. Essa cegueira, certo, da visão. Eu corro, corro, mas não saio do lugar. Um cego tateando o escuro, tá certo? Por quê? Não é simplesmente retratar de uma maneira doce o que eu vejo, mas sim é pensar também
a minha consciência vendo, tá certo? Todas essas implicações postas aí nesse ato de ver. É isso, gente. Vamos ver as imagens, eu vou complementando com vocês, depois eu passo o exercício. Vamos começar do começo, Gabi? A primeira imagem, eu queria que não demorasse muito, porque tem muitas imagens, a gente vai passando rápido. Eu queria no começo, só para mostrar para vocês o começo do Giacometti, quando ele ainda estava morando com o pai, aprendendo com o pai, influenciado pelo pai, esse pintor suíço tão importante. Gabi, eu acho que está com algum risquinho aí na tela que precisa tirar. Tudo bem. Eu não sei o que aconteceu esse risquinho. Ele foi aparecendo, não sei como tirar. Esse daí, gente, 1920, né? Ele tinha quanto? 19 aninhos, certo? E é muito influenciado pelo pai. Aliás, eu estou falando besteira. Desculpa, aquele trabalho é um trabalho do pai do Giacometti, certo? É um trabalho do Giovanni Giacometti. E agora o seguinte é um autorretrato do Giacometti, em 1921. Vocês veem como ele tem influência do pai, da pintura do pai, tá vendo? E como ele ainda não é o Giacometti. Aí ele já começa a complicar as coisas. Em 1934 ele já está em Paris, tá certo? E para vocês verem aí, o Cézanne é claríssimo aí, certo? Ele olhou para o Cézanne, ele está tentando entender o Cézanne, um certo cubismo também, certo? Mas ele ainda não chegou na sua questão mais profunda, né? Mas já deixou complexa a figura, certo? Fugiu do pós-impressionismo, atravessou um cubismo, né? Está atravessando o Cézanne, as questões cezanianas. Vamos lá, Gabi. Esse quadro é incrível, 1937, e aí acho que está um pouco meio explicado e exemplarmente posto aquilo que eu falei para vocês sobre o olhar. Olha essa maçã sobre a cômoda, certo? Olha a cômoda, olha o espaço, como tudo amadurece, sim, tudo é importante, tudo tudo cesanianamente é pleno, vazio, a figura, o espaço, forma e conteúdo se dão às mãos, tá certo? Porque o que importa aqui para o Giacometti, o que ele está descobrindo, não é muito o que ele pinta, mas é como ele pinta. Essa que é a questão. Como eu posso, que sistema eu posso criar de como fazer para dar conta, representar todas essas questões que eu quero representar, já que não é uma representação retórica, tá certo? É visual, é plástica. Isso é tão bonito aqui, e por essa maçã também, como ela concentra o nosso olhar e como ela diz para a gente que ela está longe. Como aqui fica claro também nesse sentido, que é o espaço que ele está vendo. Ele está vendo o espaço. E é muito cezaniano também. Agora, tem um desacordo já aí, né? Vocês percebem que o pentimento, sabe o que é pentimento, né? Pentimento é quando o pintor vem com uma outra camada de tinta sobre a anterior para corrigir um pouco a anterior. O pentimento, a origem da palavra pentimento é arrependimento. São pequenos. Só que para o Giacometti, ele transforma o pentimento em questão mesmo. Sabe, a tela, a pintura é feita de pentimento, porque ela é feita de arrependimentos. Arrependimentos no sentido de que o que eu estou querendo fazer é justamente essa revisão do olhar o tempo todo para recuperar esse presente. O presente da visão. Vamos lá. As esculturas, como eu disse para vocês, ele é um grande escultor, enfim, talvez mais conhecido como escultor do que como pintor, e como ele consegue esse sistema tão harmônico, tão perfeito entre escultura e pintura, como as questões são as mesmas, só variando o entendimento da linguagem, certo? Porque na escultura também ela é corroída pelo espaço, certo? E, de fato, aí uma figura sem tempo, parece que essas figuras habitam o começo do mundo, né? O Jean Genet dizia também, Giacometti, se eu colocar uma escultura sua no meu quarto, o meu quarto vira um templo. Ele fala. Eu acho que um pouco por isso, tá certo? Se a gente pensar também na arte egípcia, a arte egípcia tinha lá o seu sistema de visão também. Se a gente pensar que ninguém vê o mundo, como disse Ronaldo, o mundo é uma ideia e como tal invisível, daí cada um engendra um mundo, vê o mundo, né? Eu acho que esse mundo, esse jeito de ver do Giacometti é lindo, porque
se dá forma, dá sentido, está aqui posto o sentido de toda a sua época, o sentido da negatividade do moderno. Sartre, existencialismo, Beckett, sabe? O novo homem. Esse novo homem que tenta se inventar depois da bomba atômica. E o que é legal a gente pensar também como é que nós vamos ser agora, como é que a gente vai fazer agora, depois dessa novo homem posto nessa situação que a gente está, né, de pandemia e tudo. Vamos lá, Gabi. Linda praça, né? Você percebe o vazio, o desenho, né, disso. Ah, incrível, o ateliê dele. O Giacometti pintava. Os temas do Giacometti não variam. São figuras humanas, geralmente pessoas que o cercavam. A mulher dele, a Annette, o irmão, o Diego, que posou inúmeras vezes para ele, os amigos, certo? E o próprio ateliê dele, certo? Esse é o ateliê. E vistas também do bairro onde ele morava. Isso é um homem sentado, se eu não me engano, é o retrato do Diego. E aí, gente, dá para ver também com clareza essas questões que eu apontei para vocês sobre o espaço, né? Como ele pinta o espaço, tá certo? E como ele não tem uma visão pré-determinada das coisas, como ele se lança essa tarefa, essa aventura do olhar, tá certo? Cada pincelada tentando instaurar um presente e a pincelada seguinte né? Instaurar esse outro presente. Então a pintura é uma somatória desses arrependimentos ou desses momentos passados, mas fazendo assim, ela cria uma espécie de condensação temporal também, né? Então, uma somatória, né, nesse sentido de tempo, né, e, ao mesmo tempo, não é uma reflexão sobre a visão, mas uma gênese do olhar, como eu disse para vocês. É como se ele conseguisse criar um sistema que representa o olhar vendo, o nosso olhar se fazendo. Nosso olhar não fecha contornos, o contorno não existe na natureza, dá uma olhada. A invenção, o contorno, a linha é um construto humano, intelectual. E é isso que está aí, é bem cesaniano, certo? Ele vai engendrando a forma, ele vai trazendo lá do fundo. Vamos lá, Gabi. Essa é a Annette, a mulher dele. Ele conheceu a Annette porque durante a guerra, a Segunda Guerra, ele se refugiou em Genebra, na Suíça. Acho que ele tinha familiares lá, tudo isso, e ele conheceu a Annette lá. Depois a Annette veio morar com ele em Paris. Ele já estava naquele ateliê famoso que ele viveu a vida inteira, de chão de terra batida. A imagem do ateliê do Giacometti é muito conhecida, as imagens, né? E quem ficou em Paris cuidando do ateliê para ele foi o irmão, o Diego, por exemplo. Ele pôde voltar, encontrar tudo como ele tinha deixado, enfim. Vamos lá. Olha que maravilha. Isso é a pintura de uma escultura, né? Se a escultura já procede, né, já faz essa espécie de enxugamento, ou a escultura já sofre essa pressão espacial, ou o que ele pinta, vocês percebem que não é só a figura, é o negativo das coisas também. Fazendo assim, ele não está interessado só no que ele vê, mas no que ele não está vendo também. O que importa para ele não é a figura, vamos dizer assim, é o fundo também. Sabe? Uma fenomenologia nesse sentido de forma e conteúdo dando as mãos. Está aqui, tá certo? Essa é a que a gente estava olhando agora de uma maneira completa, é muito bonito. Vocês percebem que o espaço é tão eloquente quanto a figura, ou o espaço vai preparando a figura, sei lá eu, né? Ou a figura está no espaço, tá certo? Tudo tem a mesma. Ele é cioso da importância do todo, né? O todo amadurece, sei lá, o todo se intensifica. Olha que maravilha. Não é? Também o ateliê, olha que beleza. Um desenho, né, um crayon, ele fez muitos desenhos, ele fez litografias também. Isso é um retrato, se eu não me engano, um autorretrato. Certo? Uma visão do ateliê dele. Esse é incrível. É um retrato do irmão, do Diego, e vocês percebem que aí está posto essa forma negativa, ou esse olhar não mais como
aventura doce e prazerosa no mundo, mas como um abismo, um mergulho na questão da consciência, certo? Esse desacordo entre o que eu vejo e o que eu faço, essa espécie de fracasso primordial que ele que ele valoriza e a obra e se constrói a obra dele. Então, esse aparecer e desaparecer que ele faz, surgir, apagar, surgir, apagar, está presente aí. Essa forma tem esse movimento, certo? Ela vai e volta. E esse movimento é o movimento do nosso olho, o movimento da nossa consciência, olhando para as coisas. O que é que eu vejo, como eu vejo. A cada novo momento que eu olho, que eu lanço meu olhar, eu tenho uma sensação nova da coisa. Então, ela é uma sobreposição dessas sensações. Sensações como consciência, tá certo? Consciência do mundo. Ele está no limite, né, de desaparecer. E você sabe que o Giacometti, muito dos trabalhos deixava inacabado, ele não acabava. Porque como você pode acabar tendo esse tipo de atitude? Pois é, o inacabado já estava no Cézanne, mas entra no Giacometti de uma maneira grandiosa também. Porque não existe mais acabado nesse mundo, né? Ou nesse sistema de pensamento e de visão. Não dá para terminar as coisas, porque o fluxo do mundo não acaba. Tá certo? O fluxo perceptivo do mundo não acaba. E se o quadro é um modelo de comportamento perceptivo, o quadro também não se acaba. Isso é outro retrato lindo, também a mesma questão. Você percebe que ele vai tentando chegar no rosto, o rosto é o que importa para ele, certo? E ele ficava muito bravo quando as pessoas se mexiam, porque, enfim, ele queria a aparência das coisas, né? Como eu disse para vocês, é mais ontológico que subjetivo, que psicológico. Esse é o irmão, de novo, o Diego. E acho que o modelo desse retrato é o retrato que o Cézanne fez do Ambroise Vollard. Desenho, uma litografia, né? Indo, o Jean Genet, né, que era um amigão dele, frequentava o ateliê, escreveu um livro sobre ele que eu recomendo também para vocês. E vocês olharem para isso, vocês vão ver como ele é fiel à visão. Se fosse um pintor mais convencional, ele não faria a cabeça pequena, as pernas enormes, certo? O que o Giacometti faz? Porque ele está querendo ser completamente fiel ao que ele está vendo. A fotografia não faria isso, porque a fotografia capta o real de outra maneira, certo? Ou faria se o fotógrafo distorcesse, enfim. E vocês percebem que a cor do Giacometti não é uma cor... de novo, o Jean Genet, ele adorava a cabeça do Jean Genet. Ele dizia que o Jean Genet tinha uma cabeça linda, porque o Jean Genet era careca. Então só aparecia o volume. E ele ficava siderado pela cabeça do Jean Genet. Ele adorava. E a paleta do Giacometti, vocês percebem também, por exemplo, por aí, que não é uma paleta variada. Pode passar, Gabi. Essa daí, por exemplo, que é outro Diego. É uma paleta tonal, uma paleta de tons surdos, preto, branco, ocre, certo azulado. E eu olho para isso, eu não deixo de pensar como parece o que o pintor chama de caldo. O caldo é aquela, quando você tem o solvente no recipiente, no copo, você vai depositando os pincéis, vai sobrando ali uma espécie de cor indefinida, né? Que é um pouco essa cor do Giacometti, eu acho. É a cor do caldo, né? Ele não é um colorista, eu quero dizer assim, mas se olhar para isso, você percebe que a obsessão é o rosto, é atingir esse fulcro da visão, né? O que ele está vendo, como eu vejo esse rosto, né? O que é que... Não que lhe faltasse, gente, habilidades, sabe? Não era isso, não. Você percebe que não está mais posto na habilidade, é outra questão, certo? Se ele quisesse fazer, ele faria, mas não é mais isso que está em questão. Isso é o Yanayahara, que é um japonês professor, que ficou amigo dele também, que ele pintou muito Yanayahara. Annette, de novo. Também Annette. Esse é lindo também, é Annette, né? Aí dá para ver bem esse sistema de visão dele. Estudos de cabeça do Diego, olha que maravilha, gente. E como você percebe que o fundo, a tela, o em volta,
é mais aguado. A tinta densa, volta, Gabi, está na cabeça, está no rosto, que é a preocupação dele, né? E ele quer desmanchar, tá vendo? E ele volta, ele desmancha, ele volta, ele desmancha, ele volta, ele desmancha, ele volta, né? Mas é só assim que ele consegue sentir que ele está fazendo o real, o verdadeiro, certo? Longe daquele verdadeiro boboca, das coisas perfeitas, acabadas, tudo isso. De certas certezas imutáveis, é o que não tem aqui. É uma dúvida permanente. Isso que eu acho que é grande no Giacometti, certo? E que eu acho que é uma característica da boa arte contemporânea, dúvida, tá certo? Quando eu vejo um pintor ou algo contemporâneo que não tenha dúvida, eu já desconfio muito, sabe? Né? Baseado em sistemas, baseados em esquemas, baseado em ideias, né? Mas parece que falta o que é a grandeza da arte, que o que a arte moderna veio nos ensinar, que é a dúvida permanente, que eu acho que é aí que o Giacometti assume uma grandiosidade, a dúvida. É aquele retrato anterior, ele dedica ao Pierre Matisse. O Pierre Matisse, que era filho do Matisse, foi marchand dele durante anos. O Pierre Matisse tinha uma galeria em Nova York muito importante que introduziu os pintores modernos em Nova York. E o Giacometti fez várias exposições em Nova York na galeria do Pierre Matisse. E o Giacometti, ao contrário do Picasso, adorava o Matisse. Porque o Giacometti, ele não era existencialista nesse sentido de buscar em si uma autonomia, ou buscar em si uma verdade, ou se confrontar com o mundo o tempo inteiro, nesse sentido de ser responsável por tudo que faz, sendo assim livre. Ele não era só no trabalho, mas era na vida também. Ele ficou amigo do Picasso, mas o Picasso, à maneira do Picasso, quis trazer o Giacometti para a aba dele, né? E um dia levou o Giacometti para passear numa das casas dele na Provence e chegou uma hora, o Giacometti falou: vou embora. O Picasso falou: por quê? Ele falou: porque eu preciso para o ateliê. Ele falou: não, não quero que você vá embora. Não, mas eu vou. Você não vai, eu não vou deixar. Aí o Giacometti, segundo o que eu li, né, o Giacometti fala: não, eu vou. Aí o Picasso fala assim: não vai. E eu não posso ser amigo de alguém que fala não para mim. É bem revelador do Picasso, né? E o Giacometti responde e fala: eu não posso ser amigo de alguém para quem eu não posso falar não, certo? E vai-se embora. Sei lá, já tinha outras questões aí, mas ele rompe com o Picasso. Numa entrevista aqui, nessa fala do Jean Genet com ele disse que ele achava o Picasso vulgar. O David Silvestre também pergunta para ele, mas mesmo os retratos da Dora Maar, ele foi pura cópia do Van Gogh. Ele tinha implicância com o Picasso. Estou dizendo tudo isso porque ele era amigo do Pierre Matisse, por sua vez adorava o Matisse. O Matisse, convalescendo na cama, depois da cirurgia do intestino, ele ia lá todo dia desenhar o Matisse também. Enfim, ele não achava o Matisse vulgar, e nem era. Né? Vamos lá, Gabi. Essa é a Caroline. A Caroline foi a amante dele, vamos dizer assim, porque o Giacometti também não era santo. Ele gostava muito de frequentar prostíbulos. E ele também é muito bonito, mas sem nenhuma vulgaridade, viu? Ele achava que ele gostava de ir lá. Ele falava que ele ia lá como ele ia num templo. Ele achava que aquelas mulheres que estavam lá eram espécie de deusas, sabe? Tinha uma outra visão, era muito bonito. E a Caroline foi uma dessas moças que passou a frequentar o ateliê dele. E, enfim, a Annette fazia vista grossa, enfim, mas ele pintou muito a Caroline também. Tem até um filme. Tem até um filme, se eu não me engano, daquele Stanley Tucci, o diretor, falando do Giacometti, outra Caroline, onde o filme trata justamente desse momento que a Caroline entra na vida do Diego, do Alberto e da Annette. Eu não consigo ler o retrato de quem é, porque a telinha de vocês aparece justamente em cima. Mas, enfim, deve ser do Yanai Hara, não é? Retrato Rita. Como? Retrato de mulher Rita. Então, eu não sei. Vamos lá. Bom.
Paulo, estão perguntando aqui para você falar um pouquinho sobre como ele delimitava o espaço, de onde ele pintava, desenhava, a questão com a moldura. Porque acho que as pessoas estão vendo muito. Pode ir, Gabi. Acho que as pessoas estão vendo muito. Pode ir. Esse é o Giacometti pintando a Anete. Olha que beleza. Acho que isso responde um pouco à pergunta deste nosso amigo, não é? Olha onde a Anete está bem próximo a ele. Olha como ele faz a Anete, pouco distante. Porque é justamente isso que ele está fazendo o espaço. E é como sendo fiel e ético e honesto ao que ele está vendo. Verdadeiro. Então é isso. E você percebe que ele constrói, antes de tudo, uma espécie de moldura dentro do quadro. É como se ele está vendo como dentro da pintura que ele está fazendo, ele estabelece um contorno dentro do quadro, um quadro dentro do quadro. É como se isso já fosse a construção, está posto ali o que era principal para ele, que era já a concepção espacial, para dentro disso botar o que ele está vendo. Então é espaço dentro de espaço, certo? O tempo todo preocupado. E isso diz uma coisa linda para a gente, que ele está vendo o todo, não está vendo uma coisa só. Ele está se preocupando com o mundo, certo? Ele tá, né? O que é importante é tudo, não é só uma coisa. Né? Não sei se eu respondi. Vamos lá. Isso é ele fazendo a escultura, ele era um modelador, não um talhador, como eu disse para vocês, né? E olha as maçãs em cima da mesa, como lembra aquela cômoda, o ateliê dele, como o cigarro, né, que não acompanhou a vida toda. Até uma época, ele comia, segundo eu li, ele comia no almoço uma fatia de presunto, 2 ovos, um café, todo dia no mesmo lugar. Enfim, não tem estômago que aguente, né? E fumava. Mas vamos lá. O famoso ateliê, tá vendo? O ateliê dele é uma espécie de palimpsesto, de ruína, enfim, de acúmulo, né? De próprio ateliê, acho que Pode tem passar. a questão giacomettiniana. Então é isso. E eu fiquei de passar para vocês o exercício, não é? Antes de vocês perguntarem, de abrir para perguntas, eu queria passar o exercício. Eu acho que o exercício vocês já devem ter manjado, já devem ter desconfiado do que vai ser, a partir de tudo que eu falei. Eu queria, usando o exemplo do copo do Giacometti, que vocês colocassem um copo em cima de algum lugar, mesa, sei lá, onde vocês quiserem, e desenhassem esse copo, ou pintassem esse copo, mas tentando esse entendimento, uma verdade da visão, não um real fotográfico, mas um real que vai além da fotografia, certo? Olha que bonito que ele fala do copo, de novo eu vou ler para vocês. Fala assim, olha, se o copo aqui na minha frente me surpreende mais que todos os copos que vi pintados, e se eu achar que até mesmo a maior maravilha arquitetônica do mundo não me afeta mais do que esse copo, é porque não vale mesmo a pena ir às Índias para ver tal ou qual templo quando tenho tanto e mais do que isso bem aqui à minha frente. Olha que lindo. É como se ele descobrisse que esse copo com água na frente dele tivesse mais mistérios e mais maravilhas do que a Índia, por exemplo. Ou ele não precisa sair, ele precisa ir em busca do desconhecido, do exótico, para descobrir o mistério e o desconhecido dentro da própria casa dele, por exemplo, dentro de um copo de água. Então, gente, não é o que você está vendo, é como você vê. Não é o que, mas é o como. Tá certo? Como você vai representar isso. Sempre lembrando daí de novo, quando ele escreve o que ele está vendo, né? Quando ele fala, a única coisa que se copia é a visão que resta desse copo a cada instante, a imagem que se torna consciente. Você não copia nunca o copo sobre a mesa, você copia o resíduo de uma visão, certo? A gente o vê como se ele desaparecesse, ressurgisse, desaparecesse, ressurgisse. Isto é, ele se encontra realmente entre o ser e o não ser. E é isso o que se quer copiar. Portanto, é isso. O exercício é um copo d'água e vocês vão fazer. Ô, Eu queria que Paulo, antes vocês fizessem sim. um exercíciozinho, muito instigante.
Nessa época de frio, a gente, quando toma banho, o espelho fica embaçado do banheiro, não fica? Fica. Antes de limpar esse espelho embaçado, tenta fazer o contorno de vocês. Se coloquem na frente do espelho, tenta fazer o contorno de vocês no espelho. Depois saem, para vocês verem o que acontece. Como tem um desacordo tremendo entre como você se viu no espelho e o tamanho daquele contorno. Vocês tentaram entender como isso é já cometianiano também. Como a gente vê estranho, como o espelho parece, esse contorno no espelho vai dizer mais claramente o tamanho que a gente ocupou naquele lugar do que aquilo que a gente estava vendo ali. Só uma experiência de quebra-olho, assim, de armadilha visual, para vocês entenderem isso tudo. Tá certo? Se todo mundo puder compartilhar conosco. Não olhem para a fotografia, façam a partir do olhar. É só uma provocação. Certo? Né, Cami? Opa, Se você obrigado. compartilhar conosco. Agora, se vocês quiserem perguntar, gente, sei lá, se eu fui claro, enfim. Nossa, Paulo, a aula foi linda, 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 linda. Obrigado. Pode fazer pergunta? Claro. Bom dia, é a Bia, mãe da Camila. Tudo bem, Paulo? Como vai, Incrível. Bia? Obrigado. Sabe que eu até coloquei no chat falando que me lembrou uma poesia do Antônio Machado: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Isso. Então eu achei muito ele, né? Porque a Claro. vida se faz vivendo, né? Exatamente. Me lembrou isso quando ele faz essas esculturas do homem andando. Eu acho que é um pouco até um pouco isso. Ele está dizendo que a vida se vai fazer ao caminhar, a vida vai acontecer nesse processo. É um pouco isso, né? Exatamente, exatamente. Você foi certíssima. Eu achei muito lindo essa poesia. É. Deixa eu ver aqui. Paulo. Esse homem em movimento é um pouco dá um pouco sentido da vida. A vida é movimento, né? Exatamente. Como a Bandeira falava, a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Quer dizer, esse homem, ele caminha. A vida está posta no caminhar. Ele não sai de nenhum lugar, nem vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. A vida é esse caminho. Isso. A construção está no caminho. Assim como o Giacometti, não tem a obra terminada. O que tem é o fazer. Não é o produto, é o processo. É isso que está posto lá de uma maneira flagrante, condensada. Ele condensa o processo. É lindo. Lindo. A gente vai guardar no coração a tua aula, viu? Porque ficou muito claro. Obrigada. Oba, obrigado. Obrigada. Oi? Posso fazer Você me levou a uma analogia muito grande com a sua pintura. Porque você me diz que... Eu sempre vejo que você pinta o instante. Você apreende. E tem uma coisa assim, quanto mais você se repete, mais diferente você é. Isso é uma reflexão que André fez e que a gente consegue todo dia vivenciar isso na sua obra. Eu estou emocionada. Socorro. Obrigado, Socorro. Eu também fico, viu? Mas é isso mesmo, Socorro. Como eu vou dizer para você? Eu acho que na minha obra, na minha pintura, como eu sempre falo, não tem a representação do instante. Eu não represento, eu construo o instante. Por exemplo, você para na frente de uma pintura minha, ela se faz na tua frente a cada momento. É um pouco isso que a gente está falando do Giacometti, né? Ela se fazia a cada momento. Ela se faz, o instante se faz, se presentifica ali. Eu não o reproduzo, né? Tem uma de representação. Acho que é isso aí, Socorro. Nesse sentido, acho que a minha cor obedece esse sentido. Poder Eu acho que a minha olhar. cor tem esse sentido existencialista. Se eu ficar muito pedante, é isso aí. Bem grande. Obrigado, Socorro. Nossa, Paulo, eu acho que a gente vai ter que combinar mais algumas aulas aqui. Daqui vai ser muito pouco para tudo que você tem para falar e para tocar nossa alma. Obrigada. Obrigado, viu? Então, acho que é isso, não é, gente?
É isso. Agora a gente vai esperar os exercícios de todo mundo. Vocês compartilham com a gente. Eu quero ver esse copo, eu quero ver o vidro, o espelho. Isso, exercício é uma provocação, né? Só para instigar alguns aspectos aí, né? Geralmente a gente não toca. Você enfim. me fez tocar e passar em vários artistas, Paulo. A série Quantas Horas, através daquela garrafa com a urina, ele consegue viajar no mundo. Eu vi essa imagem de copo lá no Tunga também. Sei. Quando você fala também do espelho, remeteu àquela obra de Lenora, que é um espelhinho do Procuro-me. Procuro-me. Tá. E que é uma sombra da imagem dela. Tá. Certo. O que é que o espelho reproduz, né? Isso que eu queria dizer para vocês. O espelho não reproduz aquilo que a gente acha que ele está reproduzindo. É tão diferente. Se a gente desenhar a gente no espelho, a gente vai ver que é tão diferente. Não tem nada que reproduz o mundo. O mundo o mundo não se vê. A fotografia também é uma convenção, né? É mesmo. Eu acho. A imagem que às vezes a gente tem uma imagem da gente, a imagem que o mundo tem é outra. Sei lá, não é. A gente é uma construção da visão. A visão dos outros constrói a gente também, né? A visão que os outros depositam na gente também constrói a gente. É uma permanente. Não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado também com essas coisas. A Anaís Nin que fala, né? Não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Bonito. Isso aí. Paulo, muitíssimo obrigada. Obrigada, Socorro. Obrigada a todos a vocês. Bom dia. Dessa viagem, assim. Eu acho que é bem esse negócio que você falou do copo. Isso foi um presente. Não viu? é a gente... presente mesmo. A gente não precisa ir longe para poder conhecer novos horizontes. Muito obrigada. Não precisa ir para a Índia para conhecer o mistério. Ele está do teu lado. É isso que o Giacometti fala. Está num copo d'água. Basta... essa ideia de não... Tudo é mistério. Tudo é mistério. Muito né? lindo. Nesse sentido. Né? Mistério, e cada um de nós vai abrindo e fechando as portas e tentando desvendar. E aí fica. Eu queria só complementar uma coisa. Por exemplo, o mistério, não adianta querer representar o mistério. Fica bobo. Por isso que a pintura surrealista não dá muito certo. Porque eles querem representar o mistério. O mistério tem que ser engendrado, consubstanciado no próprio fazer. O mistério é misterioso. É ele que chega. Certo? E é isso que o Giacometti faz quando ele sai do surrealismo e parte para a visão. Ele engendra o mistério na própria fazer, na própria pintura, sem representá-lo, sabe? Sem utilizar retórica, ideia, né? Isso é muito bonito. Muito bonito. E nada melhor como reflexão, principalmente no momento que está todo mundo dentro de casa, né? Exatamente. 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 Olhar para dentro, uma viagem por dentro da nossa própria casa, né? Uma viagem, viagem por meio, através da minha casa, enfim, por meio da minha casa. É casa interna também, né? Casa interior, né? Que é onde a gente mais tem que olhar. Não tem exterior sem interior. O exterior é uma projeção do interior. É isso que ele está falando. Por isso que eu falei, não é psicológico, é ontológico, mas é uma projeção. Paulo, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu espero que a gente possa estar juntos logo, logo. E já também no presencial, né? Que Adorei. É melhor ainda. Paulo. Obrigada. Beijo, Foi muito Camila. Beijo, Paulo, Beijo, Gabriela. beijo, Tchau, Obrigada. Beijo, Socorro. Beijo, Socorro. Beijo. Beijos em todos. Beijo, Paulo. Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Eu vou sair, tá bom? Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.
Eu não sei Não, sair.